Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro após o desencarne. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Segunda, absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita ser Deus o próprio universo, do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Terceira, a conservação da individualidade com a fixação definitiva do destino da alma, de acordo com a doutrina da Igreja Romana. Quarta, a conservação da individualidade com a alma podendo progredir eternamente a cada reencarnação, conforme ensina a doutrina espírita. Pelas 2 primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não existe nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira alternativa, existe a chance das almas se reencontrarem, desde que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Pelo princípio da reencarnação, os espíritos vão progredindo a cada nova existência. Para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo, e é isso que constitui os verdadeiros laços de família. Olá, amigos do grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou de volta e essa foi a terceira e última parte do nosso estudo sobre reencarnação e laços de família. De acordo com o Espiritismo, que é uma doutrina clara e objetiva, que não nos esconde nada, que procura revelar os mistérios para que todos possam entender, que é considerada a terceira revelação de Deus para a humanidade, a primeira seria Moisés, a segunda Jesus Cristo, e a terceira seria o Espiritismo. Através dessa doutrina maravilhosa, nós podemos ter a esperança e a consolação para as nossas almas a respeito da vida futura, a respeito da sobrevivência da consciência, ou seja, do espírito, após a morte do corpo físico. De acordo com a doutrina, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E então, através do mecanismo da reencarnação, de uma existência após a outra, o espírito ele vai se elevando, ele vai se aperfeiçoando através das experiências que vivencia, evoluindo em inteligência, evoluindo em compreensão, em consciência, evoluindo em moral, pouco a pouco, encarnação após encarnação. Se o espírito continuasse apenas no mundo espiritual e não viesse a reencarnar, ele não progrediria porque não teria que passar por situações que somente na existência carnal é possível. Nessa leitura fica bem claro que os verdadeiros laços de família são os laços de afeição espiritual, ou seja, de simpatia, que existe mutuamente entre as pessoas, ou seja, entre os espíritos encarnados. E essa afeição e simpatia, ela é eterna, e através da reencarnação é possível conservar isso. Deus, sendo soberanamente justo, bom e misericordioso, não poderia permitir que os laços de afeição que existem entre seus filhos fossem perdidos simplesmente. Nessa terceira parte do vídeo, nós vimos a consequência das doutrinas materialista, panteísta, da Igreja Romana. Essas 3 doutrinas, elas entram em contradição total com o amor de Deus. Que Deus seria este que iria jogar o seu próprio filho no inferno onde existe fogo, onde existe sofrimento para a eternidade? Eu acho que essa ideia ela é totalmente distorcida à essência de Deus. Porque nós sabemos que aquele que criou tudo que existe, o universo, a terra, que é esse paraíso maravilhoso, que nos deu a vida, que nos deu condições de viver e que nos permite evoluir e crescer, separar as famílias e assim se perder essa ligação que existe, não faz o menor sentido, não é verdade? Então essa mensagem ela traz um alívio e uma paz no espírito de quem consegue compreender, de quem consegue aceitar que a reencarnação é uma grande bênção que Deus nos dá. Porque assim, além de crescer, de evoluir e de nos tornarmos melhores a cada existência, ainda podemos nos reencontrar e viver novamente juntos com aqueles que amamos. E isso é realmente uma dádiva divina.